Bom, eu nasci em Itabaiana, na Paraíba, no dia 31 de janeiro de 1935. A minha formação profissional posso defini-la como autodidata, como formação, digamos, escolar. Eu sou bacharel em filosofia. Isso deve ter me servido de alguma coisa, mas isso não define um perfil exato de um profissional, vamos dizer, formado em escola. É uma outra coisa, eu sou autodidata. É curioso, porque eu procurei um curso, eu senti a necessidade de ter uma informação, por exemplo, refletir melhor sobre a sociedade, sobre o mundo em volta, relações de classe, etc. E aí fui procurar, e queria exatamente, já por causa do cinema, eu fazia vagamente uma crítica de cinema, em jornal, em rádio, etc. E aí eu procurava também um pouco de saber, refletir sobre a estética, enfim, sistematizar um pouco o que eu ia lendo de uma forma trabalhada e tudo, né? Então procurei um curso que tivesse no seu currículo a sociologia e estética. E eu encontrei no curso de filosofia essas duas disciplinas. Aí eu me encaminhei por aí, compreendeu? Foi isso que me motivou. Na verdade, já era o cinema, já era uma tentativa de disciplinar um pouco a abordagem e com um certo conhecimento de causa da realidade. Eu já tinha estado, já tinha iniciado uma colaboração em jornal, em rádio, como eu disse, eu tinha um programa chamado Luz do Cinema, no Rádio Tabajara. E o Lindo Duarte, que havia sido meu professor no ginásio, professor de geografia, e era um professor fascinante, porque ele saía de férias e viajava, e ele era muito um fotorepórter, né? Ele fazia muito fotoreportagem, publicava nos jornais. E quando ele regressava dessas viagens, ao norte, ao sul, etc., ele trazia assim uma coleção de fotos que ele trazia para a aula. Naquele tempo não tinha as tecnologias de hoje, de mostrar esses data show, etc. Então ele meio que distribuía aquelas fotos, a gente via as fotos, ele comentava as fotos, etc. E eu ficava bastante fascinado por isso. A gente tinha afinidade. Quando ele se determinou de levar ao cinema uma reportagem que ele fez sobre as oleiras do Talhado, as pessoas que faziam cerâmica na Serra do Talhado, no sertão nordestino, ele me cooptou, quer dizer, ele me chamou para escrevermos juntos o roteiro de Aruanda. E dessa experiência também participou um que seria meu parceiro depois, João Ramiro Melo, que já faleceu. E foi aí que começou. Né? Porque Aruanda é de 1960. Então, em 1960 eu dou início a um trabalho que me levou a adotar o cinema como um meio de expressão, como uma coisa que tornou-se a minha vida profissional, etc. Começou com Aruanda do Lindo Duarte Noronha.
O documentário eu fiquei muito... Primeiro, essa coisa essa oportunidade de fazer sempre, né? Foi definitivo. Mas antes, eu fui tocado pelo cinema documental, que na sua amplitude, nos seus títulos maiores, eu não conhecia. E lá em Recife apareceu, e viajou pelo Nordeste, nas capitais, e deve ter ido também ao Norte, um crítico de cinema do Rio de Janeiro, ele assinava as matérias como Jonald. E o Jonald levou numa viagem, uma viagem que ele fazia debate, apresentava os filmes e fazia o debate com o público. Eram filmes antológicos, do cinema francês, do cinema inglês, do cinema americano, um ou dois títulos, né? E levou um documentário de longa-metragem. Acho que foi o primeiro filme documentário de longa-metragem que eu assisti. E aquele filme, nessa leva tinha o Outubro de Eisenstein, tinha acho que um filme de Carlitos, tinha um francês, o Boulevard do Crime. Mas, vendo esse esse documentário de longa-metragem, eu tomei um susto e um banho, vamos dizer assim, de estética do documentário. Eu não sabia que existia. Bom, eu era um consumidor do neorrealismo italiano, eu já gostava, eu gostava de todo o cinema americano, do western, do musical americano, da comédia, dos filmes de gangster, né? E dos franceses também, eu citei o Boulevard do Crime, aquela linha toda, Jean Renoir, enfim, René Clément, mas eu não sabia da existência do documentário. Então eu vi aquele filme sem uma história em si, essa coisa do history, né? Sem um enredo, né? Sem atores profissionais, né? Sem aquele... Geralmente tem sempre um par, né? No filme de ficção, o mocinho, a mocinha, sei lá, estou fazendo um pouco a caricatura. Mas o filme prendia a plateia extraordinariamente, sabe? Era O Homem de Arã, de Roberto Flardi, que trata de uma colônia de pescadores de tubarão que enfrentava aqueles mares no arquipélago de Aran, fica lá acima ou do lado aqueles mares do norte, lá frios, né, e tal. E era extraordinário, era uma saga de como arpoar um tubarão e levar dias e dias até caçar o grande peixe e trazer para o sustento da família. A família ficava esperando dias e dias, olhando o mar, né, as mulheres todas vestidas de preto, né, parecia que pronunciavam o luto. Extraordinário. Então isso foi muito, para mim foi uma experiência de ver e descobrir então o documentário. Eu digo, um dia, puxa, esse tipo de filme aí, eu queria fazer assim, se eu fosse fazer cinema. E um dia realmente veio o convite do Lino Duarte e aí começou. No, Patty, hold on. Hold her, Tiger. Follow. Up she comes. Come on, people. This time, lads. Ready.
all that. Put up there, Stu. We have him now. All right, now. That'll do. Turn it over now, boys. Over with now. Então, reste na escolha. O cinema é para vocês o que seja, entretenimento. Para mim é quase uma visão de mundo, né? Sei lá, eu queria um pouco, talvez muito ingenuamente, eu queria fazer filmes sobre a realidade social, o que está à volta de mim, né? As contradições. O meu pai era um homem muito à esquerda e teve uma influência enorme. A minha mãe era uma pessoa que militava na solidariedade humana, ela estava sempre querendo ajudar os pobres, sempre tinha um olhar muito, no caso dela, um pouco caridoso em relação aos pobres. E meu pai é um militante de esquerda, chegou a ser vereador e era um homem que lia, um jornalista do interior, mas que tinha uma cabeça interessante, fez a minha cabeça para a vida inteira, embora ele tenha falecido, ele tinha apenas 39 anos, eu tinha 13 de idade, né? E eu saí daí, eu sou nordestino, né? O nordestino, se o mínimo se o nordestino tem minimamente uma leitura da realidade, ele se torna um exigente, vamos dizer assim, quer transformar aquilo, né? O Nordeste é uma região muito difícil para o país até hoje, né? Então, hoje, eu nessa época, quando eu me entendi de gente, eu já queria que fizesse a transposição das águas do Rio São Francisco, que parece que agora vai ter jeito. Enfim, isso tudo me levou ao documentário. E depois que eu vi o Homem de Arã, e depois que eu trabalhei com Aruanda, eu fiquei fisgado por esse gênero. Eu não gosto de grandes equipes, jamais eu trabalharia com atores, por uma questão de temperamento. Eu vejo que não era, entendeu? Então, o documentário é uma vasta possibilidade, a realidade é rica, a realidade em volta, né? Diz que ela é uma aparência, não existe, etc., mas você tem que... Né? E o cinema, todo ele, o documentário, também é um signo da realidade. Não vamos dizer que aquilo seja a realidade, porque já passou, etc. E tem o seu tanto até de ficção. Eu tive muita sorte na vida, porque, embora seja até hoje vagamente um produtor independente, porque eu sou dependente de tudo. Eu nunca ganhei um grande concurso para fazer, está aqui uma conta e você pode dispor de sei lá, nunca cheguei à casa nem do meio milhar para fazer um filme. Eu sempre fiz filme partindo de recursos próprios, como produtor independente, não sei como, porque eu sou um assalariado até hoje, sou um aposentado hoje, mas não tinha isso. Então, foi sempre muito, muito difícil continuar nessa saga, né? Então, o documentário me traz uma satisfação enorme porque eu me vejo realizado. Não estou falando da repercussão do trabalho, nem da fortuna que se ganha com isso. Nunca tive necessidade e depois vivi, eu descobri que eu devia ser o meu próprio mecenas. Aí fui trabalhar duramente, compreendeu? Para ter uma pequena independência em relação a isso, que eu pudesse, pelo menos, quando quis filmar, eu podia só filmar. Talvez não pensasse nem em finalizar, muitas vezes. Alguns filmes meus levam, sei lá, 5, 6, 8 anos. Tem um deles que levou 19 anos, por motivos também extra-financeiros, que era o problema da realidade do país, a realidade do regime militar. Então, o filme que eu queria fazer não se adequava àquele momento e eu fui postergando, eu fui adiando até que pude concluir 19 anos depois de tê-lo começado, entendeu? Então, o documentário para mim é isso, entende? Eu nunca, nem não ter aceitado encomendas, até apareceram possibilidade de você trabalhar com orçamento mais largo e tal, mas eu estava ocupado em fazer o trabalho, vamos dizer, pessoal e dei prioridade a isso. Veja, isso de certa forma é algo de inevitável. É algo de inevitável porque você antes tinha dito que eu me preocupo muito diretamente, ou mais enfaticamente, do ser humano.
mas o ser humano sempre num contexto. E esse contexto, no meu caso, ou por coincidência, ou também por um viés pessoal, de temperamento, sei lá, esse contexto recorre a algo que está antes. Entendeu? Todos os filmes que eu fui fazer, desde o primeiro, eu estive olhando recentemente uma série de filmes para fazer umas escolhas de imagem, e vi que desde o primeiro filme, o Romeiros da Guia, eu trabalho, a presença de uma memória é constante. É constante. Eu fui em busca acompanhando uma peregrinação de romeiros, de pessoas que vão pagar uma promessa num templo barroco, que em si já era uma coisa, vamos dizer assim, do contexto do populário, do musical, do folclore, que é uma coisa que são camadas sobre camadas de coisas que vão se acumulando, tanto que é anônimo, o folclore é anônimo, não tem autor. Né? Os músicos, os eruditos ou outros vão buscar temas lá no folclore, mas aquilo existe como uma sedimentação da memória popular. E eles tinham como cenário, eles foram pagar uma promessa num templo do século XVII, já em ruínas, que foi recuperado mais recentemente. Então, ali a memória já me atraía para essa coisa. Então, é toda uma extensão, vamos dizer, do homem, é uma circunstância do homem, essa memória. E os outros filmes todos têm essa tendência, esse tropismo. Né? E depois o seguinte, temas que, muito recorrentes no meu trabalho, é que eu tenho que buscar alguma explicação em arquivo. Então fica um contraponto, às vezes nos filmes que são, porque eu tenho filmes que só são preto e branco pela circunstância da época, e tenho filmes que são a cores. E no meio daquilo surge uma pequena sequência, ou um insert, uma coisa que dá um recado do que já passou. Do que já passou. Está no Barra 68, inclusive porque eu reconstituí a partir de os alunos da Universidade de Brasília que me precediram, eles já estavam nos últimos anos da universidade e do seu currículo, e eles me presentearam com um rolo de uma quadra de basquete onde tinham sido detidos, presos, cerca de 500 estudantes em 68. E chegando lá, vimos aquela confusão, aqueles carros parados, vimos estudantes todos presos na quadra para fazer a triagem, né? E ali já tinham outros deputados, estava o Márcio Moreira Alves, o Emmanuel Alves, o Hélio Navarro, o Davi Lerer, o Henrique Alves, o meu pai, talvez mais algum outro. Mário Covas, que é visto aqui bem no meio desse incidente, justamente, essa foto é exatamente dentro da quadra, porque alguns deputados entraram dentro da quadra em solidariedade dos estudantes que estavam sendo triados. Nós chegamos procurando a minha irmã, de repente, eu estava com meu pai, como nós estamos aqui agora, de repente começaram a nos bater. O meu pai, mais experiente, me catou pelo pescoço e eu fiquei com as pernas chutando. As imagens aqui, na verdade, é o fim da história, porque nós ficamos, assim, até invisíveis no meio de tantos soldados que estavam nos batendo. Então, eu trabalhei muito com essa possibilidade de mostrar aquilo como motivação do que se desenvolveu depois, a partir do desdobramento daquilo. Passagem do Darcy, e fui em busca de outros elementos. Isso sempre tem sido uma constante. Eu fiz uma versão da Revolução de 30, digamos assim, a versão que eu digo, como o Nordeste participou da Revolução de 30 através da atuação do ex-ministro José Américo de Almeida, que foi o homem que escreveu A Bagaceira, que participou da Revolução de 30 e tal. Então, um filme todo foi feito em preto e branco para se mesclar com uma memória que eu já tinha levantado durante a pesquisa. Uma memória em preto e branco que estava nos arquivos. O Conterrâneos Velhos de Guerra tem muita coisa de um passado que justifica exatamente o levantamento de um assunto que foi para mim primordial, que foi uma chacina de operários durante a construção de Brasília em 1959. Uma chacina na Pacheco Fernando Dantas. Qual é a sua posição em relação a esse acontecimento? Eu não sei disso. Que chacina? Uma chacina na Pacheco Fernando, na construtora Pacheco Fernando Dantas. Eu não sabia disso. O senhor nunca soube? Não, nunca soube. O Juscelino nunca tocou nesse assunto com o senhor? Não, nunca tocou. E se o senhor tivesse tomado conhecimento? Mas eu não sei que não posso opinar sobre isso.
Se tivesse tomado conhecimento disso, senhor... Mas eu não sei o que houve. Como é que eu vou tomar conhecimento? O que foi que houve? Mataram operários na Pacheco Fernando Tantas. Ah, bom. Eu não sei. Uma chacina que está nos jornais da época. Naquele período até havia um certo clima assim de bem-estar, não é? Juscelino era um homem aberto, otimista, não havia esse clima que depois discutimos. O Pompeu de Souza disse que o Juscelino ficou muito indignado com esse acontecimento que eu lhe falei agora. Para um pouco, eu não vou falar sobre os acontecimentos que eu não conheço. Para aí. Você fala das coisas que eu conheço. Nunca ouvi falar nisso. Só se eu não estava aqui. Foi no tempo de Juscelino? Foi no tempo no Carnaval de 59. Matam tanto operários. É um regime de merda. Qual é a importância? Eles mataram lá. Estão matando todo dia gente aí, invadindo as favelas, fazendo tudo. Então, a memória tem sido, como eu disse, recorrente em todo o meu trabalho. Eu fiz mais recentemente, o último filme, O Engenho de Zé Lins, é muito, vamos dizer assim, um retrospecto, sei lá, não é uma biografia, mas é um retrospecto do escritor Zé Lins do Rego, sua personalidade, e é uma tentativa de explicar por que é que ele era da forma, por que ele agia no plano do relacionamento com os amigos, com a família, etc. e tal, da forma que agia. Quer dizer, um homem que tinha assim, uma espécie de compasso binário, ora estava eufórico, assim, né, no trato e tal, e de repente ficava triste, se encostava num canto, ficava meditativo assim e tal. Né? A vida sempre me preocupou muito, desde a mais tenra infância, porque sem ter tido mãe, tendo a minha mãe morrido com apenas o filho com 6 meses de idade, eu sempre senti uma ausência, e essa ausência era uma coisa terrível na minha formação. Sempre tive essa angústia de não ter tido irmãos, de ter sido só. Então eu tive que recorrer a elementos que tinham ficado lá atrás, entende? Que foi um acontecimento da sua vida de menino que determinou esse comportamento retraído, etc. E lhe deu uma certa fixação com o problema da morte, por exemplo, que permeia todo o filme. A estrada passava ao lado da casa grande, caminho de terra sombreado pelas árvores, por onde transitava o povo dos engenhos. Um dia, eu andava pelo mato, ali perto, em busca de ninhos de passarinhos e dos cajus que maduravam, quando ouvi um ruído forte e vozerio. Vinha pela estrada um zabumba a bater. Todos correram para ver o que era. Vi então um homem todo amarrado de cordas a carregar uma cruz, com outro de chicote na mão, batendo nele. Uma mulher de cabelos compridos, ajoelhada, chorava aos gritos: "Não mate meu divino filho." Trazia o homem coroa de espinhos na cabeça e corria sangue do seu lombo nu. "Não mate meu divino filho." E o zabumba batendo. Quis correr do lugar e não pude. As minhas pernas estavam enfiadas no chão. Quis falar, não tive voz. Então a memória é uma matéria de trabalho meu, é uma matéria é matéria-prima. A memória para mim tem sido, né? E nem foi muito deliberado, isso aconteceu, talvez por causa da temática, enfim. Você foi na veia desse aspecto do meu trabalho, quer dizer, é aquilo, né? Qual é o que você prefere, fazer um filme em 19 anos ou fazer um filme em meio-dia? O 19 anos é o conterrâneo que eu tive que esperar, tive tempo de refletir muito sobre o que estava fazendo, né? Tive que esperar passar um momento
vamos dizer assim, político muito delicado para o Brasil, um tempo de repressão, não é? E de opressão, né? Com o regime militar. E, por outra parte, eu chego diante de um objeto temático, né? Como foi a Bolandeira, e resolvi o filme meio-dia. Meio-dia, se eu quisesse, eu teria sentado à tarde, à noite do mesmo dia, e teria erguido aquilo como já pronto, já nasceu pronto, não é? Então, ser documentarista, eu acho que é ficar atento e, ao mesmo tempo, ser munido de muita paciência e também de reflexão rápida. Você tem que ter insights na hora que você detecta o seu objeto, não é? Muitas vezes, né? E a gente tem, né? Todo mundo é assim, né? Você é tomado por uma nuvem de ideias que você opta por uma, mas você tem em volta de si outras tantas para realizar. Então, ser documentarista, eu tive vontade de dizer, padecer no paraíso, porque dá um prazer enorme de fazer, mas é difícil, né? Muitas vezes você não tem o recurso, não é contemplado no mercado exibidor, como devia, tem todo um problema. Isso eu não estou reclamando de nada, não gosto desse tipo de martírio. Eu acho que está tudo bem, fui eu que escolhi esse caminho, tudo bem. Agora, principalmente, é você respondendo mais completamente a sua pergunta, é ser munido, ao mesmo tempo, ser rápido no gatilho, perceber as coisas que estão acontecendo e, dentre elas, escolher aquela que você vai retratar e, ao mesmo tempo, ter paciência para aguardar o momento exato de concluir um filme e de recuperar uma informação que tenha... É um jogo de atração também, né? Às vezes você filma uma coisa, aparentemente não tem nada a ver com outra, aí dali 3, 4 meses depois você filma exatamente aquilo que se acopla e que forma um todo interessante de mostrar e que muitas vezes respalda as pessoas dizem que não tem que ter tese nenhuma, você vai... Não, você tem que ter uma posição diante do mundo, diante das coisas que você prefere ou não prefere. Eu sou do tipo que tomo partido, é inarredável. Eu não vejo mais jogo do Flamengo, porque eu sou flamenguista, porque eu não aguento, meu coração não aguenta ver. Eu vejo o filme depois de pronto. Eu vejo o jogo quando tem uma gravação, eu vejo porque aí é uma delícia ver, e principalmente se o time ganhou. Mas se eu assistir qualquer lanterninha jogando com outro lanterninha, sei lá, da Série B com a Série A, sei lá o quê, de repente pode ser, eu não tenho nada a ver com aqueles times, mas se eu vou assistir qualquer coisa, de repente eu estou torcendo por um deles, eu tomo partido, eu sou assim, infelizmente. Ou felizmente. Essa convicção, vamos dizer, alguém poderia dizer ideológica, você não escolhe essas coisas, né? Você assim, mas puxa, você só retrata essa coisa, a pobreza, o subdesenvolvimento, a miséria, sei lá o quê. Eu não escolhi nada. Os temas estão aí, isso tudo está disseminado pelo que a gente chama de realidade, as relações todas, sociais, políticas, ideológicas, o imaginário, tudo está aí. E em determinado momento tive a oportunidade de abordá-las, entende? E aí aí vem essa coisa da visão de mundo, eu venho do Nordeste, eu venho de uma família que, pelo menos pela a parte do meu pai, militava, etc. Entende? Eu fui nascido e criado nesse clima, então não tem como, entende? Eu não vou fazer uma concessão, uma coisa que redundaria falsa. Fazer uma concessão para fazer uma coisa que não contemplaria as minhas convicções. Bom, o diálogo e ter a oportunidade do contato, testar o que você fez, né, e da forma sentir ser distinguido, né, sentir que há uma distinção nisso, você é colocado no pódio, de certa maneira, né, você foi escolhido para dialogar. Isso tudo é confortante, isso traz um ânimo muito grande, inclusive porque não tem sido fácil, não é a minha situação pessoal. A situação, a gente está falando do documentário, não tem refresco nessa coisa, né? Então, essa é uma oportunidade das raras que aparece de você conversar sobre o seu trabalho e conversar com a inteligência, né? Com alunos, com professores, com gente que fizeram
gente que fez uma opção de estudar, de se informar, etc. Eu me sinto contemplado, eu me sinto realmente premiado com esses contatos, com essa possibilidade.